Olá, tudo bem? Paz do Senhor, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a volta de Jesus. Não sou expert nesse assunto, sei pouco, mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar com vocês, porque eu estava meditando um pouco sobre a volta de Jesus. Eu acredito que muitas pessoas não creem mais na volta de Jesus, não acreditam, porque eu falo isso porque eu também já fui assim, né? Como já ouvia desde sempre, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Até hoje Jesus não voltou, na verdade. Mas essa promessa da volta de Jesus, ele fez quando ele veio na terra, após a sua ressurreição, que passou 40 dias aqui na terra. Ele fez essa promessa aos seus discípulos, que ele voltaria e estabeleceria o seu reino aqui na terra. Onde também, até no Antigo Testamento, essa promessa foi feita a Davi, que seria da descendência dele um reino eterno, ou seja, Jesus, o único reino que será eterno vai ser de Jesus. Então, muitas pessoas hoje não acreditam que Jesus irá voltar, mas eu quero que vocês saibam que as promessas do Senhor, elas se cumprirão. O Senhor Deus, Jesus, ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a volta de Jesus, porque eu me preocupo com cada uma das pessoas que estão no meu Face. Eu excluí muitas pessoas que eu nem conhecia. Hoje as pessoas que estão no meu Face são pessoas que eu conheço, que eu já tive algum tipo de amizade, de relacionamentos, né, já saímos juntos. Hoje, graças a Deus, eu estou na presença do Senhor. Porém, eu quero que a minha família, que os meus amigos sejam salvos, e que conheçam a verdade. Como é que você vai conhecer a verdade? Através da palavra de Jesus. Em Mateus 24, fala um pouco sobre o que vai acontecer, né? O que vai preceder para que isso aconteça. No versículo 12 ao 14 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado do mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muitas pessoas acham assim, querem viver, né, a vida do jeito que elas querem. Morreu, acabou. Não. Aqui é uma passagem apenas. A nossa vida eterna vai ser após a nossa morte, após a vinda de Jesus. E você tem duas opções: ou você vai para o céu ou para o inferno. Desde que Jesus voltou, desde que Jesus ressuscitou, as pessoas que morreram, né, que dormem, como diz a Bíblia, as que dormem no Senhor estão no paraíso, aguardando, né, o grande dia do Senhor retornar. E as que morreram em iniquidade, em pecado, infelizmente, estão num lugar muito parecido com o inferno chamado Hades, onde é um lugar de tormento, de tortura, de dor, de sofrimento. E acredite, essas pessoas, elas estão todas conscientes do que está acontecendo com elas. Por isso, nós temos que nos preocupar com a nossa vida após a morte, né? E para isso nós temos que obedecer ao Senhor aqui na terra, fazer a tua vontade. Muitas pessoas acham que basta ser solidário com o próximo, né? Ter um bom coração, será salvo. Talvez dê tempo de se arrepender. E se não der? E se você morreu hoje? Eu tenho certeza que se Jesus voltasse neste momento, ou acontecesse algo que eu, né, morresse, tenho certeza para onde eu vou. Hoje eu tenho certeza. Mas eu garanto que muitas pessoas, infelizmente, não serão salvas. E às vezes as pessoas tampam os ouvidos, tampam os olhos para a verdade, preferem não acreditar, querem, né, se drogar, encher a cara, se prostituir, se relacionar com pessoas. E isso é errado. A Bíblia está bem clara falando sobre isso. Se você destruir a sua vida aqui,
O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Quando você faz isso, ou seja, você não pertence, você não é dono da sua própria vida. Nossa vida quem nos deu é Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos deu alguma missão para que nós possamos cumprir aqui para Ele. Né? Ele quer que sejamos obedientes a Ele. Olha só, em Mateus 24 fala bem claro sobre isso, quem quiser dar uma olhadinha depois. No versículo 36 diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Nem Jesus sabe o dia e a hora em que ele vai voltar. Ele vai voltar quando Deus disser: meu filho, vai. Só que por que ainda não aconteceu? Porque o Senhor mesmo, ele descerá do céu, em 1 Tessalonicenses 4 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em 2 Pedro 3, no versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão de todos venham a arrepender-se. Por que Jesus ainda não voltou? Ele quer que todos sejamos salvos. Infelizmente nós sabemos, né, não, na verdade não sei, não tenho certeza, mas do jeito que o mundo anda, muitos infelizmente ficarão. Então é hora de se arrepender, de voltar para Deus. Muitas pessoas podem dizer: Megan entrou para a igreja, né? Tá chata, sabe falar de Jesus, tá careta. Não é fácil, não é fácil renunciar ao pecado, não é fácil renunciar o desejo da carne, porque a nossa carne é pecaminosa, mas é válida. É uma luta a cada dia. Jesus falou, não falou que seria fácil, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero passar a minha eternidade num lugar ao lado do Senhor, onde haja apenas felicidade, não vai haver tristeza. Não adianta a gente querer viver o melhor aqui dessa terra. Quem viver o melhor aqui, tiver o seu galardão aqui nessa terra, infelizmente no céu não terá nada. Isso se chegar ao céu. Então, às vezes a gente faz algumas coisas esperando o reconhecimento das pessoas. Eu não quero reconhecimento das pessoas, eu quero reconhecimento de Deus. Não adianta você estender a mão esperando que a pessoa depois te estenda. É claro, né? Nós como ser humano, a gente pensa: poxa, ajudei tanto a fulano, hoje que eu preciso, fulano virou as costas. Mas infelizmente o ser humano é assim. Por isso não devemos confiar no homem, devemos confiar apenas em Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz, do versículo 50 a 52: mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, todos seremos transformados. Então, assim, as pessoas às vezes não têm o conhecimento da palavra, muitas das vezes até têm. Tem a Bíblia em casa, mas não acreditam, acham que a Bíblia foi escrita pela mão de homem. Sim, a Bíblia foi escrita pela mão de homem, que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda tem dúvida, comece a ler a Bíblia. Você vai ver as promessas de Deus, as promessas que foram cumpridas, as promessas de Deus feitas, por exemplo, para Abraão, que de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias, darei a tua descendência, a terra foi prometida. Essas promessas foram cumpridas para Abraão, assim como as promessas de Davi, que seria estabelecido um reino eterno através da descendência dele. Em Atos capítulo 1, pouco antes da subida de Jesus para o céu, ele fez uma promessa: mas receberei
no versículo 8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus prometeu que ao subir deixaria-nos um Consolador, que é o Espírito Santo. E essa promessa ela foi cumprida. No capítulo 2 nós vemos o cumprimento dessa profecia, onde 120 pessoas, incluindo Maria, sua mãe, foram batizadas pelo Espírito Santo. E entre elas houve línguas como que de fogo, repartições de várias línguas. Então as promessas do Senhor elas são cumpridas. Eu tenho promessas na minha vida, onde algumas já foram cumpridas, outras ainda não. Mas eu creio na palavra do Senhor, eu creio na tua promessa. Como eu disse, Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Todas as promessas que Ele fez para a minha vida e para a sua, Ele há de cumprir. E a maior promessa que o Senhor nos fez foi a de vida eterna ao seu lado. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, buscar ao Senhor a cada dia, a cada instante, a todo momento. Seja em qualquer lugar que estejamos, que o nosso pensamento esteja ligado ao Senhor. Mas não somos perfeitos, crentes não são perfeitos. Muitos crentes na igreja hoje estão por costume, não se converteram verdadeiramente. O que é a conversão? É você abandonar o velho homem, abandonar tudo de mal que fazia parte da sua vida e deixar Jesus te conduzir para o caminho correto, para a obediência a Deus. Muitos estão na igreja hoje há anos e não mudaram. As pessoas mudam. Quando Jesus entra na nossa vida, muda. Você não consegue ser a mesma pessoa. Você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa com mais amor, com compaixão, com caridade. Você, às vezes, claro, nós somos pecadores. Se não fosse a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, nós seríamos consumidos pelos nossos pecados. Mas graças a Deus, a sua misericórdia, estamos aqui